Oiê! Nesse vídeo vou mostrar para vocês todo o passo a passo do processo produtivo desse macacão, que é o nosso macacão feminino campeão de vendas aqui no nosso ateliê. Se você tiver interesse em adquirir a modelagem dele, ele tem do tamanho RN até o tamanho 1 e eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. Então aqui é a parte do fundo da costa e aqui da frente. Aí primeiro, vamos dobrar ele no meio aqui. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, meio pé de máquina, pra poder fechar aqui, porque na hora de passar na overlock aí ele torce, pra não torcer, pra ficar certinho assim, ó. Então passa essa costura selando ele aqui, assim, ó, bem na beiradinha. Depois ela vai sumir na overlock. Então faz nas duas partes. Aqui a mesma coisa na beiradinha. Que é pra dar um acabamento certinho. É o fundo das costas. Então, marca o meio dele aqui. Não vou dar pique para não aumentar o fundo. Então, vou marcar com alfinete. E marco o meio aqui. Tem que marcar o meio porque essa parte arredondada aqui tem que ficar no fundo certinho aqui, ó. Não pode, se não marcar e vir lá de baixo, pode ser que estique e o fundo fique de lado, e daí o macacão vai ficar torcido. Aí que você mede assim, aqui já tá certo, mas dependendo do corte, às vezes passa um pouquinho. Ó, aqui tá passando um pouquinho, então por isso que é bom medir, porque ele não pode ficar frouxo, ele tem que ficar bem justinho aqui. Não franzido, mas também não pode ficar frouxo. Aqui eu já prego direto na overlock, mas pra quem tá começando, é bom prender aqui na reta, porque daí depois você só tem que overlocar, não precisa se preocupar em dar certo ou não. Olha lá, ó, os dois lados passou um pouquinho, mas é melhor que fique passando para mais do que para menos franzido. A gente acerta e daí a gente já confere a medida do outro. Esse aqui tem que ficar exatamente o mesmo tamanho, senão não dá certo o botão depois. Aí agora a gente prega isso na frente. Aqui. Aí confere aqui para distribuir certinho. Se quiser alfinetar, alfineta. Que daí ele fica certinho aqui, ó. Não fica franzido e nem torcido. Tá certinho aqui na frente. Aí aqui à frente agora, esse elástico pode ficar 1 centímetro aqui. Você pode medir e cortar, mas aí vai sobrar, então eu prefiro deixar no rolo assim, ó. Pregar com o dedo ou 1,5 centímetro. Encosta, deixa aqui, ó, só um pedacinho, assim. Dá um retrocesso. Deu retrocesso, deixa a agulha abaixada e puxa o máximo que o elástico vir, sem fazer assim com o tecido, ó. Não, só deixa o tecido solto, puxa o elástico, segura com o dedo aqui. Daí costura. Aqui é a mesma coisa. Sempre com a agulha abaixada, porque se a agulha ficar pra cima, o tecido vem junto e estraga o franzino. Aqui é a mesma coisa. Daí vai ficar assim. Quando você franzir o tecido, ele vem junto o elástico. Assim. A frente tá pronta. Agora a gente vem aqui e vai encaixar essa frentezinha aqui. Coloca o lado do elástico pra cima.
processo ali no começo, só pra segurar. Nem precisa muito, mas é costume. E daí você vai colocar aqui, ó, só o tanto que precisar. Esse tecido e vem passando a costura em cima da costura que já passou antes. Costura que prendeu o elástico, passa a costura em cima dela. Assim. Ele vai ficar assim. Ó, o tecido estica, então quando for precisar colocar na criança, ele vai dar uma esticadinha se precisar e depois vai voltar ao normal por causa do elástico que tem aqui dentro. E a gente não foi até aqui no final, para depois na hora que passar a costura não ficar grosseiro na lateral. Agora, a costa, a gente dobra ao meio aqui. E faz um corte de aproximadamente 5 centímetros bem no meio. Dá pra fazer na hora do corte na mesa também, mas eu prefiro fazer na máquina, porque se você faz na mesa, às vezes o corte fica maior ou menor, aqui dá pra deixar certinho. 5 centímetros. Aí eu vou pegar um viezinho aqui. Esse aqui é só resto de malha mesmo, malha de algodão. Ele tem 4 centímetros. Direito pra cima. Então, é o avesso da peça com o direito do acabamento. É bom que seja um tecido mais fino, porque o próprio plush, ele pode ficar grosso. E aqui vai ficar na costa da criança. Então, por isso que eu escolhi a malha de algodão. Assim, direito pra cima com direito pra cima, porque agora a gente vai virar aqui, ó, virar, vai dar uma dobra aqui e vai apanhar em cima da costura, ó, em cima, não bem do ladinho, tem que ficar em cima da costura que já passou, só para não cair do outro lado. Não que tenha um grande problema, é mais por uma questão de acabamento mesmo, para ficar bonitinho. E daí do outro lado fica certo, colocando em cima. Às vezes pode ser que caia, não, eu falei, não vai dar um grande problema, mas aqui aí aqui dobra no meio, assim, e agora nós vamos passar uma costura que vai vir daqui até no final dessa daqui. Assim. E desse lado aqui, a gente vai dobrar assim. Passo uma costurinha na beiradinha, sempre na beiradinha, porque esse aqui é acabamento. Então, só pra fixar só. Ó, porque ele vai ficar em cima um do outro, assim, fechando o macacão. Por isso a gente dobra um pra dentro. Aí aqui a gente vai pegar esse daqui, a parte das costas. Deixar a marcação do pique no molde. Aí pode fazer lá na mesa ou pode fazer aqui também, 2,5. Dá um pique aqui. E um pique em cima de 2,5. Aqui nós vamos virar no nosso 2,5 pra cá e pra cá. Assim. E aqui a gente faz bater aqui, ó. Passa a costura. Que vai ficar assim. Um pra dentro aqui. Depois vai ficar assim depois de pronto. O outro lado a mesma coisa. Aqui, direito com direito. Bate no pique. Dobra pra lá e depois dobra aqui pra cá. Essa dobra que eu fiz aqui, ela tem menos de 1 centímetro.
centímetros já pega, não pode estourar. Então aqui, essa parte tá pronta. Aí a gente vai preparar a gola. A gola são 4 partes. Aqui vamos usar o gripir. Esse gripir aqui, ele tem 1,5 centímetro de largura. Aí ele tem o lado direito e o lado avesso. Tem que olhar na hora de deixar qual que vai ficar mais bonito pro lado direito. Eu vou deixar, como esse é a florzinha, eu vou deixar um pedaço ali da costura sem a florzinha pra ficar melhor. Daí eu passei costurando aqui bem na beiradinha e vou puxando o plush e deixando o gripinho. É que você que controla, depende aí do material que vai usar pra colocar aqui. Esse modelinho aqui, eu deixo ele bem soltinho para depois eu vou mostrar aqui o que acontece se não puxar aqui. Pode puxar o plush para ficar bem e deixa o gripper livre, tem que ficar assim, ó. Vai dar certo depois. Aí depois eu já venho aqui, coloco certinho e vou passar a costura em cima. Tem que ajeitar porque a gente puxou o outro lá, então ele vai dar um trabalhinho, mas é só ajeitar certinho e passar em cima da costura, não passar pra dentro, porque se passar pra dentro pode comer a costura, pega na florzinha lá, e a ideia é que as florzinhas fiquem livres. Ah, deu certinho o tamanho. Aqui é a mesma coisa. Passando exatamente em cima e ajeitando aqui para ficar certinho. Agora a gente tira aqui o excesso e aqui na curva nós vamos enfiar a tesoura aqui e cortar só o acabamentinho aqui. Nesse caso desse modelo aqui, depende muito do modelo que vai usar. Então eu vou cortar só na curva, que é para quando eu desvirar aqui, ó, o gripper fazer essa curva perfeita. Porque se eu não cortar, vou virar o outro sem cortar, ele pode ficar virando para dentro assim, ó. E aí às vezes não é o que a gente quer. Então eu venho aqui, corto para dar um acabamento, para virar perfeitinho. Agora eu vou pegar o lado que tiver o lado mais bonito, que é o lado do direito, vou deixar pra cá e vou passar uma costura aqui. Eu viro pra cá, pro lado avesso, e passo a costura. Então, abro, vou passar a costura de menos de um pé de máquina aqui. Ó, viro pra cá, tá dando pra ver? Viro pra cá e passo a costura, ó. O pé da minha máquina tá passando bem do lado. Viro assim, já venho com o outro. Mesma coisa. Jogo pra cá pro lado avesso pra cima. E vou passando a costura. E daí ele vai ficar certinho a golinha, nem passou ainda, já tá certinha, sem aparecer o rebatido aqui. A costura fica, o rebatido fica só do lado avesso. Aí agora vou passar aquela costura na beiradinha aqui, para poder prender essa golinha e ela ficar bem certinha. E já vou deixar juntinho aqui do jeito que ela vai ficar no macacão. Aqui a gente corta os excessos, porque depois essa costura vai ficar embutida, então ela não pode ficar cheia de rebarba aqui. Assim. Agora a gente vai passar o overlock aqui, onde a gente passou a costura lá na reta. Na frente. Então, vou colocar aqui do ladinho, vou passar a máquina do lado do elástico aqui, ó.
Aquela rebarba que a gente deixou lá, a gente corta fora e passa a costura do lado do elástico, evitando ao máximo pegar no elástico. O elástico tem que ficar livre, não pode comer ele. Então vai continuar aqui, ó, assim. E aqui na costa a mesma coisa. A gente vem aqui, passa overlock. Tá, aquele outro foi só para fixar, a prática depois dá para fazer direto aqui. Mas eu quis prender lá para ficar bem mais fácil para quem tá começando. Assim. Agora, vamos fechar o ombro. Ombro com ombro. Fechou. Fechou. Agora eu vou pregar a manga. A manga pode deixar passar um pouco assim, ó. Vendo lá? Cava até aqui, a ponta lá. Deixa passar essa pontinha pra ela dar um encaixe mais certinho. Ó, ela vai passar o mesmo tanto pros dois lados. Pode alfinetar também, se quiser. Aqui. Um meio aqui que a gente fixou lá também, só vem ajeitando ele e overlockando. Eu já tinha fixado certinho, então. Agora sim, vou fechar a lateral. Ó, lá e aqui. Tá certinho, dá pra conferir. E daí aqui a gente joga pra bater certinho, que tem que bater certinho. Então você joga a costura de cima pra lá e a de baixo pra cá e encaixa, elas batem certinho. Ou pode ser assim também, ó, uma pra lá, uma pra cá. Eu prefiro assim, porque tenho mais controle. Então eu jogo a de cima pra lá e a de baixo pra cá e encaixa. Elas cruzam e se encaixa. Aqui é a mesma coisa, ó, uma pra lá, uma pra cá. Importa o lado, importa que seja uma pra cada lado, que daí elas se encaixam. Aqui fica perfeito as costuras, ó. Tá vendo? Tá batendo certinho, ó. Aqui é a mesma coisa. Uma pra lá e uma pra cá, ó. Que é a costura, a gente vira uma pra frente, outra pra trás. E aqui também. Você põe o dedo e sente que ela encaixou. Bate certinho uma costura com a outra, fazendo desse jeito. Se você tentar colocar as duas pro mesmo lado, dificilmente ela vai bater. Agora o punho. Esse já tá do tamanho certo, mas é sempre bom dar uma conferida, que ele tem que estar um pouquinho, que a gente vai tirar um pouquinho, ele tem que estar um pouquinho pra dentro desse, pra dentro da costura aqui, tá vendo? Eu vou tirar assim, ou igual, ou um pouquinho pra dentro, mínima coisa, pra ele dar uma leve franzidinha. Ele não pode ficar passando
maior, assim, por exemplo, um tamanho assim, não pode, porque daí ele nem faz o efeito do punho. Então aqui a gente pega aqui e dobra aqui. Vai ficar assim. Assim, aí ajeita as beiradinhas certinha. Se quiser, pra quem tá começando, passa a costurinha de marcação na reta também, que nem a gente fez nas outras partes lá, pra ficar mais fácil. Mesma coisa, a costura uma pra lá, uma pra cá. Aqui eu vou pregar direto, mas como é 3 tecidos e todos os 3 tem que bater sem estourar, pra quem tá começando, o ideal é fixar na reta. Porque daí se não der certo, você desmancha. Aqui na overlock, não dá pra ficar desmanchando, porque cada vez que você desmancha e refaz, você come um tantinho de tecido desse. Então, no final, o seu punho vai ficar torto, porque você vai estar comendo as partes dele, ou muito pequeno. Mas aqui, depois dá certinho, ó. Não pode ficar nada estourando. Se a gente puxar aqui, ó. Pra ver, tá vendo? Ele tá levemente menor do que a manga, só que não muito, porque tem que passar a mão do bebê com folga. E assim. Agora vamos fazer de novo. E encaixa aqui, que é essa de dentro aqui que vale. Então a gente encaixa aqui. Prende na máquina e vai ajeitando. Tem gente que trabalha alinhavando, outro vai depender muito da prática de cada um aqui. Agora o pezinho. Pezinho também pode fixar na reta se preferir. Eu prego ele direto. Então, aqui tá a frente. A frente tem essa curva e a costa tem o contrário. Então, essa parte menorzinha nós vamos encaixar nessa curva aqui, ó. Então, pega aqui. Não fica passando, ela fica assim, bem dentro dessa parte. Agora aqui, a gente vai pegar, vai fechar essa parte da frente, vai ficar em cima da parte da costa. Ó, costa, frente em cima e encaixa aqui, ó. Passar uma costurinha. Se não tiver controle da overlock, passa na reta, que daí ela vai ficar sobreposta aonde vai o botão. Bateu aqui, ó, do ladinho uma da outra. Do outro lado a mesma coisa, só que é o contrário, né? Então começa de lá, vem pra cá, frente em cima e agora aqui, o que a gente vai fazer aqui para facilitar? Dar um piquezinho ou uma marcação, se preferir, no meio, dali e aqui, assim, que der o meio. Aqui também. Meio aqui, ó. E o meio que ficou aqui. E vamos pegar o pezinho aqui, vamos fazer a mesma coisa. Eu já prego direto, mas tô fazendo isso aqui pra ter um norte pra quem tá começando. Então, o pezinho, ele tem o formato, ó. Essa parte um pouquinho, levemente mais larga, é a parte da ponta do pezinho. Então, nós vamos pegar essa parte mais fina
e encaixar aqui no pique do calcanhar. E a outra vai ficar aqui na parte da frente. Aí a gente começa por aqui. Aqui é bom fixar na reta. Fixa ele bem certinho, aí depois confere, depois só vem o overlock. Vai encaixando. Porque aqui se comer já era, vai ter que cortar outro pezinho. Então, por isso que é bom fixar na reta antes. Porque é a parte mais crítica do macacão de pezinho, é o pezinho ficar certinho. Mas fazer assim, ó, não tem erro. Ele fica certinho, tá vendo? Se ele ficar comido ou qualquer coisa, vai ficar esquisito. Então, tem que ficar assim. Quando a gente desvirar ele aqui, ó. Tá certinho. Agora nós vamos pro outro. Mesma coisa, vamos pegar nosso pique aqui, bater com o pique do calcanhar. Aí pode pegar um alfinete, fixar, do jeito que quiser. Bom, começa lá por trás, pra emenda ficar pra lá também depois. Pegando todas as costuras aqui. No caso, quando o macacão não tem o pezinho, aí é só fixar aqui, um em cima do outro, a frente em cima das costas, que nem a gente fez antes. E pregar a parte da barra igual pregou o punho. Aí já fica feito o acabamento. Aí se a gente medir os dois pezinhos aqui, ó, tá certinho, porque a gente só comeu só as rebarbas mesmo, ó. E tem que tá certinho, então tem que conferir certinho pra ver se não se comeu, aí tem que trocar, cortar de novo e pregar de novo. Senão não vai encaixar o pezinho do bebê ou vai ficar feio. Então é assim, agora vamos pregar a gola. Aqui a gente corta as linhas, qualquer rebarba que tenha ficado, marca o meio da frente. Agora, a gente vai pegar aqui, direito da gola pra cima e o direito da peça pra cima. Nós vamos fazer a nossa dobrinha aqui. É, de um jeito do outro. E vamos encaixar aqui, ó, a nossa gola. Não lá na ponta, não. Mais ou menos no meio aqui. A gente encaixa ela. Ali. Depois nós vamos ver se vai bater aqui, ó. O meio tem que bater aqui. Ok? Sempre cuidando do meio. Também é, ó, da largura do pezinho aqui no máximo. Não pode ser mais que isso e nem menos. Menos vai estourar. E mais vai ficar um acabamento grosseiro. Aqui. Dobra também lá e aqui. Então, mesma coisa. Ela não chegou no final. O final é o pique. Não chegou. Ficou mais ou menos no meio de onde vai ficar o acabamento. Agora a gente acerta de novo aqui o que passou. Tem que ficar dessa largura aqui pra ficar um acabamento bom. Meio centímetro, um pouquinho mais, 7 milímetros mais ou menos. Agora aqui é um viés, porque a gente tem a máquina de viés aqui, é aquele mesmo que eu usei lá atrás, um de 4 centímetros. Pode cortar uma faixinha na mão. É importante que seja um tecido mais fino. Esse daqui é malha de algodão. Aqui, ó. Que a gente já usa aqui para as fraldas e tal. Então, usei aqui. O ideal é que não seja tecido plano, que seja uma malha, porque a gente tá trabalhando com malha. Se colocar um tecido plano aqui, pode ficar
muito grosseiro ou deixar o pescoço menos maleável. Então, se você tá fazendo com malha aqui, usa uma malha aqui também. Então, ó, deixei 1 centímetro lá, metade, ó. Então, e aqui eu vou dobrar e vou passar bem na beiradinha. Então, 4 centímetros eu tenho esse meu viés aqui. O ideal é que seja um tecido mais fino que o plush, porque se colocar plush aqui também, aí vai ficar grosseiro esse acabamento. Se quiser só overlocar aqui, dá, mas eu não gosto por causa da questão de acabamento final mesmo, que é uma parte que a pessoa vai ver o tempo todo. Então, essa parte embutida aqui é o que vai mostrar a qualidade do produto. Então, aqui eu já vou pegar aqui de baixo, ó, dobrar onde a gente tinha feito o acabamento e vou já vim fazendo ele. Então, vou pegar aqui, dobro, dou o processo lá e venho até aqui em cima. Aqui eu volto o pé da máquina e já viro pra cá. Aqui, ó, então por isso que a gente não podia deixar muito grosso aqui, ó, que se eu tivesse feito uma costura muito grossa aqui, isso aqui não ia fechar. E se fizer muito estreita, passa pra cá, o pé da máquina cai. Então tem que ser nessas medidas que eu passei, usando essas medidas. Se fizer o passo a passo certinho, vai dar certinho o acabamento aqui e o pé da máquina vai correr aqui em cima tranquilamente. Vou jogando pra cá e venho fazendo. Como eu falei, dá pra só overlocar, vai dar um acabamento também. Aí vai depender do tipo de acabamento que você quer aí na sua peça. Eu faço todos os acabamentos de gola assim, embutido, porque eu acho que fica com mais qualidade. E por ser malha, ele não vai ficar, não vai tirar a elasticidade do pescoço ali, na hora de colocar e tal. Ó. Fica assim. E aqui do outro lado, fica assim. Fica igual o acabamento de polo. Aqui a gente dobra certinho também. Corta as linhas. Desvirar nosso macacão, a parte da costura já tá pronta. Vou mostrar aqui é que eu prego os lacinhos de acabamento dele, para que se alguém quiser fazer aí, usar as fotos que eu tenho lá no nosso Instagram, estilo criança, aí você pode fazer exatamente igual tá lá, se quiser. Pode até usar uma foto para divulgar pro seu cliente, para mostrar pro seu cliente, e depois você consegue fazer exatamente do jeito que tá lá. Mas essa questão do laço aqui é só uma questão que eu achei mais prático de fazer, mas pode fazer o que quiser, pode colocar rosa, o que quiser aqui na frente. Então a golinha, nossa golinha ficou assim, ó. O nosso transpasse também fica assim, então aquela ponta que a gente deixa é importante para poder fazer esse cruzamento aqui, sem a gola tá fazendo assim, ó, né? Fica um espaço ali na nuca e aqui na frente fica assim. Agora, aqui, então a gente mede a cintura, o meio da cintura aqui. Vai bater com essa linha aqui, ó. Esse daqui eu uso esse maior, que ele tem... Eu já compro pronto, então, mas dá pra fazer ele também. Esse daqui tem 3 centímetros, 3 centímetros, 3 e pouquinho de largura. E esse daqui que eu uso no pezinho tem 2 centímetros, 2,5 mais ou menos.
Então eu venho com ele aqui, encaixo aqui aonde ficava o meu alfinete, vou puxar pra cá tudo. E eu costuro ele aqui na máquina já, que é pra ficar bem preso, pra depois a pessoa lavar e ele não sair. Eu dou um reprocesso aqui e um aqui, que ele já vem com acabamento ali. Então assim é pra facilitar. Ó, então ficou preso no elástico aqui atrás. Cuidado para não pegar as partes do macacão quando for fazer. E aqui na frente, como eu passei para fora do... Quer ver? Eu passei por fora aqui, ó. Então ele já prende ele abertinho assim, para ele não fechar. Senão quando a pessoa for lavar, ele fecha. E aqui no pezinho a mesma coisa. Meio do pezinho. Pode medir o meio, eu já faço logo a olho. Eu coloco bem aqui em cima na junção. Puxo aqui, né, para não pegar em nenhuma outra parte. E vou dar um reprocesso, que eu vou e volto umas 2 vezes, que é para ficar bem preso. Não que vá forçar, mas é porque eu tenho mania de puxar a linha para fazer o acabamento, para cortar, então eu já faço assim. E aqui é a mesma coisa. Meio. Puxo aqui para saber que eu tô pegando só as partes que... Aqui dá para pregar na mão também. Eu não... Como eu faço bastante, então eu já faço na máquina, que é para já ficar mais prático. Se quiser dá para pregar uma pedrinha na mão assim, aqui em cima uma pérolazinha para dar acabamento, que fica bem charmoso também. Mas esses eu padronizei assim, porque senão eu fico doida com a quantidade de detalhe. Tá pronto, agora a gente vai pros botões. Faço a marcação fora do acabamento, a primeira. Dá o que? 1 centímetro mais ou menos? É. É 1,5. Aproximadamente, saindo fora do acabamento aqui, É. tem, interno. É, porque senão a máquina, o botão fica... Ele não gruda as garrinhas, porque elas têm poucos milímetros. Aqui também tem que sair fora. E depois aqui, para não ficar fora de tamanho, você coloca um ponto em cima do outro onde você vai fazer e mede o meio. Então... É, aqui atrás a gente sempre coloca 3, né? É, 3 botões. E aqui, mesma coisa, bate aqui o alinhamento. O que vai por cima, você marca por dentro, né? É. E o que tá embaixo, marca virado pra cima. Isso. Que daí na hora que fechar, ele vai fechar assim. É, e não vai ficar a marcação aparecendo. Embaixo, pega a parte da costa, que é o mais largo. Mede o meio dele. E eu faço baseado aqui, aí, uma medida aproximada aqui. A partir do meio. A partir do meio. Então, o meio tá aqui. não tem nenhuma régua aí, né? Pra mostrar quantos centímetros. Quantos centímetros que deu do meio? Que dá aproximadamente 2,5. Então vai ficar com 5 centímetros no total, a distância entre um e outro, né? É. Olha lá. A partir do meio das costas, e aqui da beirada tá dando quanto? 1 centímetro? Daqui, ó. Daqui e aqui. É, aproximadamente 1 centímetro. Que é pra cruzar certinho os botões. Aí você verifica quanto vai ficar daqui até o final do pezinho. No caso deu 16, né? Pra você colocar mais 2 botões aqui. É que vai depender do tamanho do macacão, Conforme né? o tamanho do macacão, ele pode aumentar mais. 5,5 seria o correto. É, na distribuição aí, né? Isso, Então, uma distribuição de 5,5. É, então dá pra comparar aqui pelo meio e seguir mais ou menos isso, vai distribuindo. Mas também é importante ver de acordo com o tamanho do macacão. É. Os dois lados são iguais. 5,5 centímetros. 5,5. Daí ele vai ficar com uma distribuição uniforme praticamente aqui dos botões. Aí esse pra cima e depois o que vai ficar por cima depois marca pelo lado de dentro. Isso. Daí uma coisa importante aqui que a gente usa a botoneira industrial, mas a gente tem também aqui o balancim,
que era a nossa primeira, né? A gente parou de usar ela porque comprou a outra. E o nosso botão, ele é o Eberle /35, né? Depois eu vou deixar ali certinho. Vou colocar aqui na edição do vídeo uma foto da caixinha dele certinho, porque é o que deu mais certo. Algumas pessoas colocam aquele Ritas e tal, que dá também, não tem problema. Só que a gente usa esse que é de metal, de latão, acho que vem escrito nele, né? Que ele é o mais adequado. E é o /35, porque pode fazer, que é para roupa delicada. O /38, ele corta a roupa de bebê, os body, os macacão. Então, por isso que a gente usa o /35. Então, na parte de baixo prega o fêmea, que é o que é abertinho. Depois eu mostrei de pertinho. A gente usa como padrão aqui sempre o prata, o de latão, que é pra níquel, que chama lá na hora de comprar, que ele dá certo com todas as cores. E dependendo do modelo, esses modelos que vai detalhe branco e tal, aí a gente coloca esse branquinho na parte de cima, que vem a argolinha branca. Então esse é o fêmea e esse é o macho. Daí eles encaixam, não corta o tecido. O /38 corta aqui. Na hora que você puxa, ele vai destacando o botão. E no meio a mesma coisa. Para passar o plush, a gente usa aqui sempre um tecido por cima. Então, embora o meu ferro aqui ele é industrial, mas vale para um ferro comum também. Eu sempre tento... Ele tem essa proteção Teflon aqui embaixo, ó, dele. Só que não adianta muito, porque o plush, ele é um tecido peluciadinho, um pelinho pequeno, mas tem. E ele entra nesses buraquinhos e fica a marcação. Então, a gente já até perdeu peça no início assim, porque não sai mais. Ele entra ali e a partir do momento que ele marcou, então, não volta mais. Então, mesmo tendo a proteção Teflon no ferro, a gente passa ele apenas com a proteção em cima, assim, ó. Esse aqui é um pedaço de malha, mas pode ser um tecido qualquer limpo aí que você tenha, desse seja fino, né? Porque senão ele não vai passar muito o calor do ferro se o tecido for grossão. Mas depende, pode ser um pedacinho de lençol, né? Desde que esteja limpo, porque se tiver alguma sujeira, alguma mancha no tecido, pode ser que passe para baixo, né? Por causa da temperatura do ferro. Então, a gente passa aqui, pra quem tá fazendo aí, gente, o passar é o acabamento final, né? A roupa, por mais que você faça uma costura excelente, o passar é o que vai fazer o acabamento para essa costura, né? O que vai realmente finalizar ela. Então, tudo aqui, tudo que a gente faz aqui, eu faço questão de passar. E passar de acabamento também, eu sempre digo que ele é um passar diferente do que o cliente passa no dia a dia. Então, a pessoa não vai saber fazer esse passado certinho, que é você ir acertando assim, ó, as costuras e passando. Então, acerta aqui e vai passando onde você vê que às vezes pode ser que a costura tenha ficado algum detalhe, né, que não tá certinho. Então, na hora que você vem com o ferro, ó, ela vai acertando. A questão de colocar um tecido, assim, o pezinho aqui, ó, como ele é arredondadinho, então a gente vai fazendo assim com o dedo e vai ajeitando. Uma coisa boa também, o que eu tava fazendo o processo, então, às vezes ainda passa algum detalhe, mas uma coisa interessante de se fazer é passar antes de pregar o botão, porque daí você consegue fazer o acabamento melhor. Então, não tem nada a ver, o ferro não queima o botão nem nada. Só que ele pode, se tiver ficado um tortinho, alguma coisa, o botão vai meio que atrapalhar, né? Então, fazer a passagem certinha. E se não tiver o botão ainda, então você consegue passar. Se a sua costura tem ficado um pouquinho torcida e tal, o ferro vem e ajeita. Então, é assim, ó. Aí aqui também
dentro aqui, a gente puxa e sempre com o tecido só pela questão. Se você fizer com outra malha, tipo de suedine, aí não tem problema. O suedine você pode passar direto no ferro, só com cuidado pro teu ferro não tá sujo o fundo, né? Porque às vezes acontece de ficar aquele preto do ferro que não sai também não. E se o tecido for escuro, pode ser que o ferro dê brilho. Então, aqui a gente já padronizou sempre usar um tecido, né? Pra poder fazer essa passagem e ficar certinha. E não ter risco de manchar a peça, perder peça mesmo. E aqui uma opção de kit completo, que é um kit que é sucesso de venda aqui na nossa empresa. Acompanha o lacinho, a naninha, que acompanha sempre o tema que o cliente escolheu, a touquinha, o macacão que a gente fez aqui, o par de luvinhas e a cobertinha baby.